Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica dessa semana. Esperamos que você e toda a sua família estejam bem. Comentei na reflexão passada que era no dia 1º, que era dia de Todos os Santos, mas a solenidade de Todos os Santos é celebrada sempre no domingo, né, após a data, quando ocorre durante a semana. Então, hoje, nós vamos seguir a reflexão justamente com base nessa solenidade. Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envie-nos o seu Espírito, para que possamos ler e interpretar este texto bíblico. Abra nossa mente para entendermos sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentar em nós a fé que nos deste, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Muito interessante e intrigante esse trecho do Evangelho escrito por Mateus. Antes de refletir um pouquinho sobre isso, quero colocar uma situação do tempo da vida da sociedade dos judeus quando Jesus estava fazendo essa narrativa. Nessa época, tinha-se a intenção, ou a pretensão, ou a cultura, o jeito de tratar as pessoas da seguinte forma: aqueles que são beneficiados por Deus, aqueles que são abençoados por Deus, aqueles que são acolhidos por Deus, no conceito do judeu dessa época, são aqueles que vivem na riqueza, aqueles que não têm doença, aqueles que são bem na sociedade. Esses são tidos como os abençoados por Deus, os bem-aventurados. Pelo contrário, aqueles que são pobres, aqueles que são doentes, aqueles que estão à margem da sociedade, esses são desprezados por Deus. E são desprezados por Deus porque eles são pobres, ou são pobres porque Deus os rejeitou. E aí, nessa narrativa de Jesus, o que a gente percebe? Uma reviravolta. Jesus vira tudo de ponta cabeça. Porque o bem-aventurado não é o rico, é o pobre. O bem-aventurado não é aquele que não tem doença, pelo contrário, é aquele que está doente. E vejam que interessante como Jesus coloca a situação. Bem-aventurado é aquele que é pobre, aquele que vive nessa situação de pobreza,
Bem-aventurado aquele que passa fome, bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, porque esses serão saciados. E vejam que mais interessante ainda e intrigante é isso tudo, que Jesus não fala que só que aqueles que são seguidores dele é que são bem-aventurados, mas aquele que é pobre, aquele que é adoentado, aquele que é perseguido por causa da justiça, esse é bem-aventurado e bem-vindo no reino de Deus. Ele conclui no final que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Mas não significa que só os seguidores de Cristo são bem-aventurados. Porque Deus não faz distinção. Ser cristão é o caminho que leva diretamente a Deus. Mas não ser cristão não significa que não tem lugar no reino de Deus. Quem é que tem lugar no reino de Deus? Quem que é o bem-aventurado? Vou ler aqui, palavras de Jesus Cristo. É o pobre em espírito, é aquele que está aflito, aquele que é consolado, é o manso de coração, é o que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os misericordiosos. E não precisa ser cristão para ser justo, para ser misericordioso, para ser uma pessoa acolhedora. Então, como o Guilherme falou no começo, nós estamos, nesse final de semana, celebrando a festa de Todos os Santos, que foi lá no dia 1º, mas a celebração é no domingo seguinte. Ser santo significa viver as bem-aventuranças, é ser misericordioso, é ser acolhedor, é ter o coração pobre, despojado para fazer o bem, para acolher a Deus. E por isso não precisa ser cristão para ser santo. Precisa fazer essas coisas aí que Jesus disse. Ser pobre de espírito, ser acolhedor, ser misericordioso, ser aberto para o outro e para Deus. É a gente lutar pela justiça. E convenhamos, há muitos que não são cristãos e que fazem isso, e há muitos que são cristãos e não fazem isso. E quem que é o bem-aventurado? Quem é que tem lugar no reino de Deus? Aquele que faz, aquele que vive desse jeito. Então a gente precisa perceber o seguinte: qual que é a atitude que vai abrir para nós as portas do reino de Deus? Ou quais são as atitudes? Qual que é a maneira da gente viver que vai abrir a porta nossa para o reino de Deus? É quando a gente vai lá na igreja e fica rezando e sai dali, maltrata as pessoas ou despreza as pessoas? Ou é quando a gente realmente vive essas coisas que Jesus colocou aí para nós, escrito por Mateus nesse evangelho? O pobre em espírito, aquele que está aflito, aquele que é manso, aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que é misericordioso, aquele que promove a paz, aquele que é puro de coração. Esse é o bem-aventurado. E é esse que tem lugar no reino de Deus. Não estou querendo dizer com isso que participar das celebrações não seja importante. É muito importante, porque é o momento da celebração da nossa fé. Mas não adianta nada
nada participar das celebrações da nossa fé se nós não vivenciarmos a nossa fé. E a nossa fé pede para a gente vivenciar dessa maneira aí, ó. Puro de coração, misericordioso, que luta pela justiça, que luta pela paz. Esse tem lugar no reino. E para fazer isso, repito, não precisa ser cristão. E mesmo não sendo cristão, tem lugar no reino de Deus da mesma forma. Porque está fazendo aquilo que é próprio de quem tem um lugar no reino, ou de quem almeja um lugar no reino, ou se de repente nem acredita em reino de Deus, mas tem lugar porque está fazendo aquilo que é próprio do reino de Deus. E que a gente tenha realmente o coração aberto para isso e que tenha principalmente coragem para vivenciar esses ensinamentos com muita profundidade. Pense um pouquinho nisso. Nesse evangelho, nós somos levados a retomar reflexões. Jesus, com os vários ensinamentos que vamos aqui refletindo durante o evangelho, vai mostrando isso que o professor Eugênio vai falando da diferença entre as situações. Lembro principalmente aqui com relação ao dinheiro. O problema não está no dinheiro, mas como nós lidamos com o dinheiro. Em algumas semanas que passaram, Jesus fala da dificuldade do rico entrar no reino dos céus, mas não é simplesmente pelo dinheiro, mas como, em geral, se lida com o dinheiro. A pessoa está tão ligada ali ao dinheiro que não consegue ver ali a majestade de Jesus, não consegue realmente se dispor daquilo para se entregar ao Senhor. E está nisso o problema, e não propriamente no dinheiro, porque se ele administrasse ali bem, se ele não tivesse esse vínculo, Jesus não teria pedido para ele deixar, assim como nós sabemos que existem casos ali em torno de Jesus, de pessoas que tinham dinheiro também, né? Estavam envolvidas em dinheiro, e não foi questionado isso. E assim é em inúmeras situações da nossa vida, e como nós já refletimos aqui, eu trago nesse momento de oração para você, se você tem feito realmente a escolha por Deus, porque os santos nos ensinam isso, seja aqueles que deixaram os bens materiais, ou aqueles que deixaram a sua vida ali familiar para se dedicar inteiramente a Jesus, ou se dedicaram inteiramente a uma obra, a uma causa. Eles mostraram bem claramente ali essa escolha, que é o que nós precisamos refletir a cada momento. Quais as escolhas que nós temos feito na nossa vida para que possamos ser bem-aventurados? Eu trago essa música que eu adoro, que traz justamente essa relação dos eleitos, convívio dos eleitos, do Juninho Casimiro, que vem trazer essa mudança que é necessária para a gente. Jesus nos libertou, nos mostrou tudo isso, e é preciso que nós façamos cada dia a escolha de não deixarmos nos seduzir pelas coisas mundanas e passageiras para almejarmos as coisas eternas. O que é que você tem escolhido? As coisas agora, momentâneas, ou as eternas, a do paraíso? Eu te convido nesse momento de reflexão a se entregar ao Senhor, reconhecer o senhorio dele sobre a sua vida e pedir, clamar a Deus para que cada dia mais possamos ser melhores juntos e assim, de fato, construindo o reino de Deus aqui e podermos alcançar a vida eterna, alcançar este paraíso juntos. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz, nada. Meu amor por ti, Jesus,
é o que eu tenho de valor. Nada me atrai, nada. Tarde te amei, mas te encontrei amor. O meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Nada, nada. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Não quero as honras, nem quero riquezas. Quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. E aí, o que é que você tem escolhido? As honras e achar que tudo está sendo feito por você, ou como os santos fizeram, cada vez mais se entregar a Deus e reconhecer que é Ele que faz através de nós, tem escolhido cada vez mais as coisas momentâneas ou escolhido o paraíso. Acredito que esse é um enorme aprendizado que devemos buscar com os santos, conhecer as vidas cada vez mais dos santos, pedir a intercessão deles, para que, como eles fizeram, nós possamos entender esse momento nosso de preparação para a vida eterna, para que possamos, de fato, alcançá-la. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora, então, fazer a nossa oração final. Deus eterno, mistério insondável, força criadora, sem princípio nem fim, sabedoria escondida, ensinai-nos a calcular nossos anos, para que possamos adquirir um coração sensato e ajuda-nos a sentir na fé a presença espiritual de nossos irmãos e irmãs que nos precederam na existência e no amor. Vós que viveis e fazeis viver pelos séculos dos séculos. Amém. Peçamos então que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco em mais esta reflexão. Te peço para se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja, clicar no botão gostei, no compartilhar, para a palavra de Deus chegar a mais corações. E assim encerramos, pedindo pela intercessão de todos os santos e santas de Deus, que você possa ter uma excelente semana. Um grande abraço, fique com Deus.